eu comecei a ver que o shintoísmo, comecei a voltar no passado. Eu teria um passado nosso, né? Em média, nós já vivemos aí 3, 4, 5, 6 mil anos de vida como um todo, né? Se considerarmos aí o plano material, espiritual, tá? E aí, a gente nunca parou para pensar isso como uma evolução do planeta Terra, no qual nós fizemos parte, e estamos fazendo parte dessa evolução. Não só como um planeta como um todo, mas também como ser próprio, espírito próprio. Então, assim, é isso que eu queria levantar essa reflexão para vocês, que se a gente for considerar, por exemplo, que o shintoísmo não chega a ser necessariamente uma religião, nós vamos estudar isso mais na frente, tá? Mas alguns consideram como religião. E que os princípios do shintoísmo, né, ele tem adeptos do shintoísmo no Japão corresponde a 70% da população. 70%. Enquanto que os budistas, nós já estudamos, correspondem a 67%. Mas aí nós vamos fazer a conta aqui, o cristianismo, 1,5% no Japão. E outros 6%. Mas aí a gente vai fazer essa, mas não está fechando a conta aí. 70%, mais 67% já passa dos 100%. É porque nós vamos observar que o shintoísmo, eles não tem assim como algo que seja engessado, como tem no Ocidente. Católico é católico, espírita é espírita, evangélico é evangélico, testemunho de Jeová é testemunho de Jeová. Não. Lá no Japão, tu pode ter, visitar os templos do shintoísmo, participar de tudo aquilo do shintoísmo, sendo budista. Aí nós vamos ver mais para frente. Tá? Então é muito bom a gente fazer uma reflexão sobre isso, porque a importância do. Nós poderíamos pensar assim, é isso que eu quero convidar vocês para essa reflexão depois do estudo. E se eu fiz parte do shintoísmo? E se eu, numa das minhas encarnações, vivenciei aquela cultura lá no Japão? E quem vai garantir que não? Se a nossa existência é milenar? Né? E quanto eu contribuí, se é que eu vou pescar isso como uma das referências das minhas encarnações, e quanto eu contribuí para o tempo atual, que nós vamos observar que as coisas não mudaram muito de milhares de anos atrás. Não mudaram muito. A ciência mudou. A ciência continua evoluindo em velocidade que a gente não consegue hoje nem mensurar. Mas nós, espíritos, a moral, como é que funciona de lá para cá? Então, nós vamos ver exatamente isso hoje. Eu separei aqui um vídeo muito interessante, que ao estudar, eu pesquisar, no caso, eu vi que esse vídeo é bem legal para a gente começar a fazer essa reflexão, tá? Eu vou passar esse vídeo para vocês. Tomara que eu consiga, né? Porque a outra semana passada não deu. Vai dar sim. Alô, YouTube! Já falamos aqui sobre islamismo e eu prometi continuar essa série sobre religiões e falar sobre outras. Então, hoje, vamos para um outro país que eu gosto bastante, inclusive já até fizemos um vídeo sobre isso, e ver um pouco sobre uma das religiões mais antigas do mundo, que na verdade, para alguns, nem é considerado muito uma religião, o shintoísmo. Como que uma pessoa pode ser considerada cristã e shintoísta ao mesmo tempo? Bora descobrir. Shintoísmo, ou Caminho dos Kami, é muito antigo. Originou lá no Japão em torno de 1000 a.C. E a religião continua forte até hoje. Porém, ele está mais integrado na cultura dos japoneses do que uma religião fixa, assim, onde você vai na igreja, paga dízimo e ouve uma palestra e tal. Tanto que uma pessoa que não tem uma religião ou que é de uma outra religião pode também fazer as coisas do shintoísmo. E uma pessoa shintoísta também não precisa acreditar nas crenças, nas deidades, em todas as mitologias do shintoísmo. O negócio é que shintoísmo não é uma religião como a gente está acostumado. Você não vai lá e se batiza, se torna oficialmente um shintoísta e tem uma cerimônia e tal. Sim, tem um clero, meio que uma organização, mas também é diferente do que a gente está acostumado.
Porque shintoísmo ele é mais voltado para prática e tradições. Como assim? Bem, vamos lá. Shintoísmo tem várias práticas que estão emendadas na cultura japonesa. Essas práticas são até mais antigas do que a própria palavra shintoísmo, que ela foi criada para distinguir do budismo, que chegou no Japão lá por volta de 500 anos de Cristo, vindo da China, e se espalhou bem rápido. Então eles quiseram se diferenciar da religião que eles já tinham e criaram a palavra shintoísmo. No seu início, lá bem antigamente, o shintoísmo ele tinha muito a ver com o ciclo da colheita, especialmente do arroz. Então várias cerimônias eram feitas para pedir mais uma boa colheita. Cada vila ou comunidade ela tinha suas próprias tradições, rituais e até deidades. Mas com o tempo, imigração, cidades crescendo, tendo trocas, uma tradição foi ficando mais predominante, que é ligada à família real do Japão, a família imperial. Quando o budismo chegou lá no Japão, não acabou com o shintoísmo. As duas crenças, na verdade, elas coexistiram pacificamente. E muitas práticas do shintoísmo foram adaptações de práticas budistas. Para muitos japoneses, budismo e shintoísmo não são vistos como duas religiões diferentes e exclusivas, mas como duas interpretações da mesma realidade. E o principal motivo pelo shintoísmo ter sobrevivido todo esse tempo é por ser considerado mais como uma maneira de se viver, ao invés de um conjunto de crenças ou adoração de uma deidade central. Diferente de outras religiões que a gente está mais acostumado, o shintoísmo ele não tem um fundador conhecido, também não tem nenhum texto sagrado que as pessoas seguem. As deidades, elas vêm da natureza. A religião surgiu naturalmente das pessoas. É basicamente adoração à natureza. Tanto que muitos dos seus seguidores fazem devoção a pedras, árvores, o vento, a floresta, o sol, a montanha, etc. E essas coisas acabam se tornando as deidades. Essas deidades são chamadas de kami. Muitos traduzem essa palavra como Deus, deuses ou espíritos. Mas não é todo mundo que concorda com as traduções, porque ele meio que significa tudo isso também, e outras coisas. Kami são entidades invisíveis ou energia da natureza que podem habitar qualquer coisa, especialmente coisas da natureza ou também objetos feitos por pessoas. Eles podem ouvir e responder orações. Também podem se zangar e castigar pessoas. Muitos falam que existem mais de 8 milhões de kamis diferentes. Mas isso é mais para dizer que existe um número infinito. Porque um kami pode ser qualquer coisa que a gente vê no mundo. Desde uma pedra a uma árvore na frente de sua casa, uma flor, um rio, uma montanha, assim também como forças por trás da natureza, como o vento, a chuva, inundação, morte, fertilidade. Muitos também consideram o kami como atributos que alguém tem, ao invés de algo ou uma coisa em si. Tem até um kami que ele é um personagem de história fictícia, escrita há uns 1000 anos atrás. Pessoas também podem se tornar um kami, especialmente depois da morte. Mas é claro que eles têm kamis principais, principalmente aqueles ligados com a criação. No início tinha Izanami e Izanagi, e eles usaram uma lança para misturar o oceano. E aí quando tiraram, o sal que ficou acumulado na ponta caiu e formou as primeiras ilhas. Eles então povoaram a terra com outros kamis e fenômenos naturais. E tiveram 3 filhos: Amaterasu, a deusa do sol, Tsukuyomi, o deus da lua, e Suzano, o deus da tempestade. Amaterasu é a deusa mais importante do Japão. E acredita-se que a família real, imperial lá, que existe até hoje, que aliás é a dinastia mais antiga do mundo, são descendentes diretos dessa deusa do sol. Por isso muitos até consideram a família real como um kami também. E por isso também que a vertente ou os ritos principais do shintoísmo mais praticados pelo Japão estão ligados aos rituais e crenças da família real e a deusa Amaterasu. O kami é mais terreno, não são oniscientes. Também, como falei, não necessariamente são bons e ruins. É como, por exemplo, um rio. Você não pode considerar um rio sendo bom ou mau. Ele pode, ao mesmo tempo, providenciar comida, água, transporte e vida, como também tirar essa vida e até destruir coisas em seu caminho. Mas não quer dizer que ele é bom ou que ele é mau. É só o rio que está lá, a natureza. Mal, na verdade, é interpretado como interferência da harmonia natural das coisas, uma violação das coisas naturais. O shintoísmo não tenta explicar o mundo no sentido de certo ou errado. Não tem seus missionários ou pregadores. A religião prega sinceridade, gratidão e pureza. E basicamente a única meta do shintoísmo é se conectar com os kamis. Pecado é visto diferente do que a gente está acostumado também. Não é tipo quebrar o mandamento, e sim impureza. Ou, como falei, desvirtuar da ordem natural das coisas. Durante a nossa vida, a gente acaba nos poluindo, mas podemos nos purificar através de rituais sagrados. E esses rituais são os pilares fundamentais do shintoísmo, sendo a maneira que as pessoas se conectam com o kami. As cerimônias podem ser casamento, funerais, visita aos templos, festivais ou até adoração na sua casa. Esses rituais e purificações
em sua maior parte, são feitas em templos, ou jinja. E existe entre 80 a 100 mil templos diferentes no Japão, e até pelo mundo, como aqui também no Brasil. Eles podem ser do tamanho de uma caixa de correio, ou até super enormes, com mais de uma quadra. Se um dia você for no Japão, dá para diferenciar um templo shintoísta do budista, vendo o clássico portão que marca o início, a entrada do templo, que é chamada de Tori. Esse portão é o que marca a entrada de um local sagrado, a habitação de um kami. E dentro de um templo pode ter um ou até milhares de toris. Muitos também penduram cordas, que também servem como marcação de um lugar sagrado. Muitas vezes eles penduram papéis em forma de raio nessas cordas e eles simbolizam purificação. Quem cuida desses templos são os sacerdotes, que fazem as cerimônias. E eles podem ser homens ou mulheres, podem casar, podem ter filhos e até pode ter uma segunda religião, como por exemplo o budismo. Muitos deles vêm de uma tradição familiar, então pai passa por filho. Mas tecnicamente qualquer um pode treinar para se tornar um. Muitos templos ou santuários são construídos em nome de um ou alguns kamis diferentes, para eles poderem abrigar aquele local. Mas alguns kamis acabam se tornando mais populares que outros, e tem mais de um templo. Tradicionalmente, eles eram construídos de uma maneira bem simples e bem natural, feitos de madeira e de uma maneira que as peças se encaixam sem precisar de pregos ou ligas. Tudo isso para manter a forma mais natural possível das coisas. Alguns templos ou kami também têm reputações por oferecerem benefícios diferentes. Por exemplo, o templo de Yushima Tenjin, em Tóquio, é conhecido pelo sucesso acadêmico. Na verdade, ele foi até uma pessoa na história, ele era um grande acadêmico e que morreu e acabou se tornando um kami. E esse templo desse kami fica perto da Universidade de Tóquio. Então, muitos estudantes, quando vão começar o ano letivo, ou quando vão começar a sua vida na faculdade, vão lá fazer um ritual, prestar homenagem, prestar reverência a esse kami. De novo, os estudantes, eles não precisam acreditar que existe aquele espírito lá, ou que esse cara realmente está lá vivendo. Mas é mais um ritual, faz parte da cultura. Muitos fazem isso para tentar trazer sorte para essa nova fase dessa vida. Como eu mencionei, quando o budismo chegou, ele trouxe muita influência da China. Então, muitos templos e santuários mais modernos, construídos depois, foram inspirados na arquitetura chinesa, como, por exemplo, pintando as paredes ou até o tori de vermelho. Tradicionalmente, em shintoísmo, eles não adoravam imagens, já que eles adoram a natureza. Mas o budismo também trouxe a construção de imagens. Então, muitos kamis acabaram ganhando rostos e se tornaram mais populares que outros. Bem, como eu falei, o shintoísmo é mais focado no que você faz do que o que você acredita. Por isso que muitos sacerdotes não se importam qual a sua religião quando você visita um templo, ou quando está visitando ou prestando homenagem a um kami. Você pode até ser cristão, muçulmano, budista, judeu ou até ateu. Até os sacerdotes, a maioria deles, gostam quando pessoas de outras religiões vão visitar o templo e fazem as coisas lá. O que eles focam bastante é se as pessoas estão fazendo a etiqueta correta quando visitam os templos. Por causa disso, o shintoísmo tem muitos rituais, cerimônias, onde tem várias regrinhas de como agir, se mexer, etc. Por exemplo, quando você visita um templo, dependendo de qual, tem todo o processo que faz. Você entra, se curva na entrada antes de passar do torim, passa para uma parte onde você se lava, depois vai para um lugar, toca um sino, joga uma moeda como oferenda, se curva 2 vezes, bate palma também 2 vezes, faz um pedido, se você quiser ou não. Aí se curva mais uma vez, depois de terminar. Se você quiser, você também pode comprar um amore, que são amuletos. Você deixar seu pedido lá para o kami, ou também trazer o poder daquele kami contigo para sua casa. Deixa eu botar aqui a... Em muitos templos, pessoas fazem uma oração por diversos motivos. Anunciam um casamento, ou um nascimento, ou se procuram orientações em suas vidas, pedindo saúde, prosperidade, etc. Os japoneses não visitam esses templos regularmente, por exemplo, todo domingo, ou todo mês, essas coisas. Mas pelo menos 70 a 80% dos japoneses visitam um templo no ano novo, para o Hatsumode, que é o costume de ir no templo para prestar reverência e pedir um bom ano e pegar uma boa sorte. Se você quiser, você também pode pedir para um sacerdote fazer uma oração, uma cerimônia especial para um pedido especial teu. Também muitas pessoas levam seus filhos nas idades 3, 5, 7 para o templo Shichigo-san, que é uma maneira formal de agradecer a um kami por seu filho ter chegado naquela idade e pedir mais saúde nos próximos anos. Se você já visitou o Japão ou planeja, já deve ter ouvido falar também dos festivais, ou matsuri. Eles são celebrações ou cerimônias para um kami. E muitas vezes tem bastante comida, música, dança, desfiles. Em São Paulo, lá no bairro Liberdade, eles fazem algumas das celebrações também. Apesar de todos esses costumes serem bem comuns no Japão, não é muito correto falar que o povo japonês é religioso. Somente 3% dos japoneses clamam ser shintoístas.
Somente 36% dizem ter alguma religião, e a maior parte desses aí são budistas. Mas ao contrário de muitos países, que, por exemplo, 70% diz ser cristão, mais 3% vai na igreja, no Japão, 3% diz religioso, mais 70% vão para os templos. Isso é porque muitas pessoas não pensam que o fato de ir para um templo seja uma coisa religiosa, que nem quando o cristão vai lá se batizar, ou o judeu faz o bar mitzvah, mas eles vão lá porque é parte da cultura deles. Claro que o shintoísmo também pode ser considerado como uma religião em muitos aspectos, mas não é da maneira que a gente está acostumado a pensar aqui no mundo ocidental. Não é tipo uma coisa que se taxa, é mais algo que se faz, e não algo que você é. Shintoísmo é possivelmente a parte mais aberta e acolhedora da cultura tradicional do Japão, contanto que você faz a reverência correta. E tem muitas outras coisas que posso falar de shintoísmo, mas não temos muito tempo aqui. Por enquanto eu vou ficando por aqui, deixe os comentários que vocês acharam, outras religiões. Então, pessoal, vocês viram que é interessante a gente conhecer a cultura, essa cultura, né? O shintoísmo, bem diferente da cultura ocidental, né? A maneira do shintoísmo. Mas vamos tocar mais na frente para a gente depois conversar a respeito. Então, como eu estava falando ali, o shintoísmo é uma integração religiosa, nascida no Japão, no século VI depois de Cristo. É de natureza anímica, miscigenada com totemismo. Olha só, já apareceu aqui uma outra influência, né? O shintoísmo sofreu influência do budismo, mas também do toteísmo, que aí na frente eu faço uma pequena apresentaçãozinha, isso para a gente ter noção do que é essa atividade do totemismo, né? E tem como princípio o culto dos mortos e a educação da família. Ela é uma religião indígena do Japão, que se concentra na veneração de divindades conhecidas como kami, bem como em rituais e práticas para manter uma relação harmoniosa com esses seres espirituais e com a natureza. O termo shintoísmo é uma transliteração do japonês Shinto, que significa o caminho dos deuses. E hoje, vejo bem, tá? Isso aí, como nós vimos no início, é 1000 anos antes de Cristo. Aqui, dando uma pincelada no totem, do toteísmo, né? Quem já não viu isso aqui, né? Já não olhou na internet, já teve, por exemplo, enfim. O totem é qualquer objeto, animal ou planta, que seja cultuado como um símbolo ancestral de uma comunidade. A religião derivada do culto do totem é denominada toteísmo. Então, esses totens que a gente observa, hoje a gente usa muito totem em propagandas, né? A gente, vai lá ver meu totem lá, tá? Mas o totem, na concepção da palavra, milhares de anos atrás, aí, era algo que era derivado de um culto, cultuando o totem, essas figuras, né? Então, aqui tem mais um videozinho legal. Este é um tori. Vamos ver. Tori. Possivelmente, você já viu ele em alguns lugares na internet, associados ao Japão. Mas o que muitos não sabem é que o tori é normalmente usado na entrada dos templos shintoístas do Japão. E aí que eu te pergunto, você sabe quais são as religiões com mais seguidores no Japão e como elas chegaram lá? É isso que a gente vai te explicar hoje. No Japão, o conceito de religião é um pouco diferente do conceito do resto do mundo. Elas estão mais associadas a costumes e doutrinas que dão uma melhor qualidade de vida e uma vida mais moral, do que propriamente a seguir um Deus. Por isso, o conceito de organizações religiosas e filiações religiosas são vistos como algo estranho pela maioria dos japoneses. Isso significa que, se perguntarmos a um japonês a sua religião, não vai ser incomum ouvir que eles não têm uma, sendo então normalmente perguntado aos japoneses se eles seguem os rituais e práticas das religiões. Dito isso, a religião mais popular é a shintoísta, com 70,5% dos japoneses seguindo ela e seus costumes. Esta religião é a mais antiga do Japão, criada nas ilhas japonesas e ao longo dos anos espalhadas pelo resto do país. Quando foi exatamente criada, ninguém sabe, mas acredita-se que ela pode ter sido criada no ano de 1000 a.C. E por ser tão antiga, não existem registros suficientes sobre a origem dela. O nome Shinto deriva dos caracteres chineses.
sendo que Shin significa deuses e To significa caminho ou estudo, criando assim algo como o caminho dos deuses. O shintoísmo é uma religião politeísta, ou seja, ela segue vários deuses e associa os seus deuses a vários formatos. Os seus deuses podem ser humanos, animais e outras coisas mais abstratas, como montanhas, rios, ventos, árvores e outros. A religião com mais seguidores após o shintoísta são os budistas, que são 67,2% da população. Mas como assim 67,2%, vocês perguntam? Então, muita gente no Japão é tanto shintoísta como budista, fundindo as celebrações e costumes budistas com as shintoístas. Mas vindo o budismo de fora do Japão, como ele ficou tão popular? É simples. O budismo foi lentamente sendo introduzido no Japão, durante o longo dos anos, graças aos contatos entre os japoneses e os reinos da Ásia, como a China e a Coreia, sendo uma introdução mais formal por volta do século VI, quando monges enviados pela Coreia introduziram o budismo formalmente no Japão. Depois disso, o budismo foi cada vez mais crescendo no Japão, muito com a ajuda de vários imperadores japoneses que eram budistas e financiavam a construção de vários templos. A última religião que eu vou falar é o cristianismo, já conhecido por vocês, que é seguido por 1,5% dos japoneses. O cristianismo foi introduzido em 1549, quando o missionário português Francisco Xavier, o padre português João Fernandes, o padre espanhol Cosme de Torres e um samurai que se converteu ao catolicismo chegaram a Kagoshima. Várias tentativas da introdução do catolicismo no Japão foram feitas por estes quatro, algumas com sucesso e outras sem. Mas quando Francisco Xavier saiu do Japão, já havia cerca de 2.000 cristãos por lá. E, por fim, existem cerca de 6% que seguem outras religiões menos famosas ou não se consideram parte de nenhuma religião, e nem seguem suas práticas e costumes. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, comentem. Então vejo vocês, né, que a história, né, do Japão, a gente quando não estudava, não estudamos, não lemos nada a respeito do shintoísmo, ou não estudou. Felipe, não está no modo apresentação, Felipe? Não está? Desculpa, Luiz. Obrigado, hein? Agora, ficou? Deu, agora sim. Tá. Então, a gente não... Eu estava falando com o Luiz Henrique no começo aqui do estudo, com o Zé Roberto, exatamente isso, né? O estudo, o EAD, ele nos faz voltar a milhares de anos atrás, para entender o processo de evolução planetária, nosso processo de evolução planetária, o que nós ajudamos na evolução, o que nós ajudamos quer dizer, onde nós buscamos a nossa evolução, porque tudo isso aí pode ser ritual, pode ser algo até material, né? O shintoísmo, como foi falado ali, eles eram politeístas, né? Mas isso não quer dizer que estava errado. Eles viam exatamente seguir o caminho, exemplos, né? Então, algo importante que eu vejo, se a gente começar a voltar ao passado, na Índia, depois fomos lá 3.000 anos antes de Cristo, depois deu um salto aí, passamos por outras ali, mas que marcou muito, né? Que foi o budismo, aí já foi o que 5 séculos antes de Cristo, né? Aí depois veio, agora está vindo o shintoísmo como um dos exemplos, né? A influência que o budismo teve no Japão, né? Aí veio o shintoísmo, quer dizer, tudo são processos de cultura, de filosofia, e que hoje, a gente pode pensar assim, pegar algo, sempre tem algo importante para o nosso crescimento hoje, inclusive. Então, como falou Leandro, né, ele é uma religião que uns dizem que não é religião, surgida no Japão, oriunda de uma prática anímica, ancestral, miscigenada, com totemismo. A palavra Shito, a via dos deuses, ou caminho divino,
Quer dizer, sempre tinha algo sobrenatural, né? Foi utilizado no século VI depois de Cristo. Substituiu o termo búdico, Butsudo, caminho de Buda. Então, ele tem como base o culto dos mortos, chamado Kami. Os Kamis são espíritos divinizados que adquiriram poderes sobrenaturais após a morte. Agora vamos aqui pensar nós aqui. Se lá eles entendiam que os Kami eram espíritos divinizados, poxa vida, hoje, né? Nada para nós é algo sobrenatural. Nós sabemos que existem espíritos mais evoluídos, espíritos angelicais, nós sabemos essa escala de evolução, né, que nos ajudam, né? Outros são protetores. Isso, tirando essa parte do endeusamento, a gente pode dizer assim, não, eram assim. Eram espíritos que tinham os seus destaques, só que lá neles, os caminhos deles lá era diferente, como mostrou ali na universidade, né? Alguém lá da corte que se tornou um caminho. Né? Mas já existiu, por exemplo, já aceitavam ou pensavam nessa força superior, né? Então, conta aqui que os historiadores informam que o shintoísmo é uma religião que não comporta um código moral, como foi falado, ou um decálogo, né? No caso dos 10 mandamentos aí, propriamente dito. Porque os seus seguidores consideram o povo japonês uma raça divina. Daí não existir a necessidade de um código moral. Aí está a soberba, né? Um pouquinho de soberba aí. Então, explicando aqui, ó, o shintoísmo prescreve na veneração dos seus mortos os deveres religiosos de purificar o coração. Olha que interessante. Eles têm isso, né? A veneração dos seus mortos, na purificar o coração por meio do arrependimento das ofensas praticadas contra os espíritos, né? E o de tornar puro o corpo pela higiene física. Se a gente exprimir isso aí, nós vamos observar que faz sentido. Né? Nós não buscamos na espiritualidade purificar o nosso espírito, simbolicamente está falando ali de coração. Né? Se eu trocasse essa palavra e colocasse purificar o seu espírito por meio de arrependimento, não só das ofensas praticadas, hoje nós falaríamos assim, mas de tudo aquilo que é contra a moral, e o de tornar puro o coração pela higiene física, né? Eu diria higiene espiritual. Né? Então, os princípios do shintoísmo são fundamentais e incluem a crença na existência dos kami. Né? Aí seriam as crenças, que podem ser de espíritos de fenômenos naturais, ancestrais, divindades ou até mesmo objetos inanimados. Agora, se a gente pegar isso aqui e voltar lá para a Índia, né, ou antes da Índia, né, que eu quero dizer o seguinte, milhares de anos atrás do shintoísmo, né, existia o politeísmo na Grécia Antiga, né, e bem para trás disso, né, os fenômenos naturais que eles eram cultuados, né, Deus Sol, Mãe Lua, e por aí vai, né? E aí que eu quero dizer para vocês, que nós falamos inicialmente, nós estamos conversando ali lá no início, que a demora da nossa evolução, como é difícil a evolução, porque esse princípio do shintoísmo, ele estava já lá atrás, não com esse nome, mas a adoração a vários deuses, que aqui no shintoísmo chama de kami, né? Então veja a diferença, passaram-se milhares de anos, e aí, alguém chamou? Porque eu estou vendo só ela. Ricardo. Pode falar. Eu estava pensando aqui, eu não faço ideia de como interpretar isso.
pelo que a gente está estudando aí, né, as Uhum. grandes populações aí, a Índia, a China, a população islâmica, né? Sim. Hoje tem mais ou menos 8 bilhões de pessoas Encarnados, né? encarnados, é. Mas essa turma aí, 1,5 bilhão na China, mais ou menos isso na Índia, dá 3, mais 2 de islâmicos, dá 3, 5 bilhões de encarnados que não são cristãos, né? Interessante, né? Porque eu fiquei pensando, e aí, né? Porque Entendi. não são cristãos, né? Porque Jesus não veio Sim. para nós, nem para os católicos, veio para o planeta, né? Entendi. E nós já estamos com 2.000 anos e a população mundial, 75% da população mundial não é cristã. Interessante, né? É por isso que eu estou falando. Não quer dizer que o cristianismo seria o melhor caminho, né? Mas aí a gente não estaria negando Sim. Cristo? Não, eu estou dizendo que não seria esse o princípio. O Jesus veio, nós vamos chegar lá um dia, Jesus veio pregar amor, né? Ele não veio pregar uma religião, ele pregou Sim. o amor, né? Que poderia ser abraçado por todas as religiões. Mas veja a dificuldade disso, como tu estás falando aí, Ricardo, a dificuldade que nós, espíritos encarnados hoje aqui, nós temos de entender isso, ao invés de contextualizar essa situação. Por quê? Porque deveria, né? Deveria ser. O planeta deveria seguir mais o cristianismo, não da forma que ele foi formada, né? Porque aí houve uma questão aí muito política, Isso. sofreu várias, diria assim, interferências, né? É. Mas não aquele que seria o princípio de um cristianismo puro, né? Que nós deveríamos ser. Cristianismo representa Cristo, Jesus, ensinamentos, né? E a gente não consegue. Então, nós vamos ver ali, nós já vimos até, o Ricardo, não sei se tu lembra, que no budismo e no Confúcio, no confucionismo, tinham as 10, 15 princípios que são perfeitos dentro do cristianismo, né? Uhum. São exatamente o que Jesus pregou de uma outra forma, claro, mas assim, o princípio do amor, do respeito, do amor ao próximo, etc. Tal. E isso, vejo, se o budismo ele interferiu muito no Japão e o shintoísmo ele veio e modificou um pouco aqueles princípios que seria do budismo, a gente percebe assim, ó, por que mudou isso tudo? Por que isso mudou? Não seguiu aqueles princípios do budismo, né? Porque nós somos os espíritos que vamos reencarnando com cada um com a sua evolução dentro do seu espaço de evolução, diria assim, que podemos ter reencarnado lá naquela região do Japão, lá, e dizer assim, não, eu quero, não estou achando isso legal, vou mudar um pouco, né? Vou mudar um pouco isso aqui. E aí começa a vir as interferências, aí entra aquilo que nós falamos no início lá, que é a afinidade junto às pontas, né? E essas pontas levam à criação de outras vertentes dentro de um princípio que seria bom. Né? Alguém quer falar? Eu estava pensando o seguinte, porque Jesus veio pregando principalmente o amor, mas ele nos trouxe a reencarnação, sim, a pluralidade dos mundos habitados, o perdão. Então, ele nos trouxe não só o amor, né, que veio um pouco diferente da dureza de Moisés, né? Então, ele... E isso, eu não tenho conhecimento dessas religiões, dessas seitas, ou seja lá o que for, se eles creem nisso, né? Porque, vê ali, no Japão, e eu sei disso, do Japão eu tive bastante pessoas ligadas
com essa cultura e eles cultuam os mortos, né? Mas eles nunca, pelo menos que eu me lembro, tocaram na reencarnação, né? E que a gente agora estava no início aí conversando sobre quando a gente perde um ente querido e tudo, né? A gente só fica em paz e compreende tudo isso por conta desse conhecimento que a gente tem né? Sim. Sem isso, tudo bem, você pode cultuar, continuar amando, mas não tem essa certeza de que amanhã vamos estar todos juntos de novo e várias vezes, né? E eu fiquei impressionado agora, pensando nisso aí, na quantidade. Eu acho que nos mandaram até aí no grupo uma avaliação, o Gerson deve ter mandado, dessa quantidade de seitas e que fora do cristianismo, né? É. Interessante, estamos longe ainda, assim, né? E o planeta, estamos aí em transformação, né? Porque talvez, estou só, porque não tenha se difundido, né, o que Cristo nos trouxe, como deveria, vamos dizer assim. Então, vamos ter que dar uma mexida para que nós aqui, seres encarnados, possamos entrar no que ele nos trouxe, né? Eu Não acredito. sei, eu estou só... Eu sei, entendi, Ricardo. Eu só acredito numa coisa, sabe? O que é que vai mudar isso? São nós, espíritos, encarnando, né? A Sim, gente sabe que é o processo da encarnação. Então, veja bem. A importância que existe de um estudo, de um aprofundamento sobre tudo isso que nós estamos estudando agora, né? E que a importância disso. Por que eu digo que é a importância da gente estudar isso aí? Isso também é uma coisa que me acordou agora recentemente. Vamos fazer de conta, fazer aqui uma analogia aqui interessante. Tá? Vamos fazer de conta que, de repente, nós vamos dormir hoje, entramos num sono, vamos dormir, e, de repente, nós vamos acordar no Japão. Nós vamos acordar no Japão. Então, nós estamos levando para aqueles momentos lá na Ásia, no Japão, o que nós aprendemos até agora aqui. Nós acordamos lá. A importância que nós temos de conhecimento, não estou falando agora de evolução, estou falando de conhecimento. A importância que, chegando lá, nós íamos fazer assim, ó, nós íamos observar tudo aquilo que nós estamos estudando hoje, nós íamos dizer assim, isso aqui é interessante. A aceitação minha por aquilo lá é mais fácil a partir do momento do conhecimento. Certo? Agora, entre eu conhecer e seguir há uma diferença. Por quê? Porque essa diferença se dá pelo processo moral, evolutivo. Mas não quer dizer que lá não tenha princípios morais que eu aceite. Entendeu? Então, por isso que a dificuldade do planeta em termos de evolução moral. Porque nós sempre que desencarnamos, nós vamos reencarnar, de repente, talvez num outro país, ou mesmo aqui no Brasil, numa outra região, com uma outra cultura, mas que nós devemos sempre buscar aquilo que a gente já adquiriu, né? Através de pensamento, através de usar a sua sensibilidade na aceitação, voltar a estudar temas aqui que a gente, a princípio, não tinha estudado, e eu confesso para vocês que o estudo aprofundado da doutrina espírita está me dando essa oportunidade. Eu ia desencarnar sem entender o que é o shintoísmo. Pouco a pouco ia entender lá o budismo, né? Confucionismo, porque a gente sempre lê aquelas mensagens do Confúcio, tá? Mas aquilo que nós já passamos, já estudamos, eu ia passar para mim, ia ser algo mas que hoje faz a gente pensar. Faz a gente pensar. Porque não só o Kardec nos deu, e não é à toa que no Brasil ele deu assim uma expansão. Por quê? Porque os espíritos aqui encarnados, que não são a grande maioria, pelo contrário, mas nós já conseguimos entender os princípios que a espiritualidade nos disponibilizou através do Kardec, algo que me faz pensar, aceitar e buscar. Se eu tivesse nascido numa crença como lá, no Japão, tivesse nascido lá, dentro dessa cultura já
já implantada já centenas de décadas, de séculos, milênios, ia ser muito mais difícil para mim, né? Se 1,5% são cristãos, imagina se tem algo que pudesse se expandir um pouco mais, que seria hoje o kardecismo. Eu acho que não tem como, se alguém lá, alguém que nasceu lá, que estivesse lá agora nesse momento, e tivesse uma manifestação, como já ocorreu em outros países, uma manifestação mediúnica, como é que seria essa pessoa assim compreendida? O Henrique quer falar, não quer? Pode falar, Henrique. Fica à vontade. Eu acho que, ajudando a responder a pergunta do Ricardo, Sim. Tu mesmo, a partir da apresentação, trouxeste duas referências fortíssimas, e uma tu repetiste várias vezes, a expressão princípio, e que na proposta, na reflexão, na apresentação sobre como eles viam a vida ou se posicionavam, as coisas concretas, a estrutura, o templo, os ritos, são menos importantes. As coisas de valor, os valores, são menos importantes. E o como fazer, o como viver, a atitude, e aí o como fazer é princípio. Esses princípios eram, da forma como tu vinha apresentando, são um posicionamento, uma maturidade espiritual, um desenvolvimento muito interessante, muito significativo, e que vale para nós hoje. Se nós, e o próprio Espiritismo também preza por isso, é menos importante a referência concreta, material, estrutural, a imagem, o rito, e mais importante é a atitude, é a participação, é a ação, é o princípio, é a forma de fazer, a forma de viver. Então, acho que é uma referência muito interessante para, como tu está dizendo também, milênios atrás, né? Milênios. E que é difícil ser seguido também. Deixa eu só... Mas bem colocado, Luiz. Boa. Eu entendo perfeitamente o que o Henrique falou. A questão é o seguinte, vamos lá, eu sou da área de exatas, né? Eu faço muita conta, porque, vamos dizer, o budismo entrou no Japão e dominou o Japão, mais ou menos em 2.000, 3.000 anos. E o cristianismo, que tem 2.000 anos, o Gerson mandou aqui para a gente, no grupo, 31% são cristãos. Esse é um levantamento de 2018 no planeta. E tem 2.000 anos. Eu achei que não permeou, né, o planeta, porque, como você disse, Jesus veio pregando, em primeiro lugar, o amor, o perdão, né, mas trouxe várias informações que nós, daqui a pouco, como um planeta regenerado, vamos ter essa integração com o mundo espiritual como uma coisa normal, né? Essas comunicações e tudo. E eu acho que o cristianismo não se, na minha opinião, não se difundiu como deveria, né? Eu achei que eu nunca tinha pensado, a gente não reflete às vezes sobre algumas questões, né? Que se refletisse, saberia desses números. E aí eu penso, né? Isso é tudo reflexão aqui que eu estou fazendo junto com vocês. Talvez por isso muita coisa ainda faltando, né, para a gente chegar num estágio de entrar nessa planeta de regeneração, tenha demorado tanto que as coisas estão sendo agilizadas, mas às vezes me falta a palavra, mas mais a fórceps, né? Temos que acontecer porque o planeta também precisa evoluir, né? E muitos de nós aqui já estamos aí dos encarnados, não podemos nos comparar ao que a gente tem visto muito por aí, né? Então, eu acho que
Não que Jesus tenha falhado, não é isso, mas não se disseminou como deveria, né? Eu acredito... O Henrique falou, está perfeito, é isso mesmo. Ele quer falar de novo. Eu acredito uma coisa interessante, tá? Primeiro, antes do cristianismo, antes de Cristo, né? Existia aqui a filosofia já, o entendimento dos hindus, certo? O hinduísmo, né? Certo. O hinduísmo ele era muito forte, né? Quando Jesus nasceu, e foi implantado o cristianismo, o hinduísmo já tinha 2, 3, 4 mil anos. Né? Então era uma coisa forte. Depois, eu até separei aqui para mostrar para vocês, depois do hinduísmo veio o quê? Veio o budismo, né? E aí depois veio o taoísmo, lembra? Taoísmo? Então, o confucionismo e agora o shintoísmo. Então, são tudo filosofias ou crenças que têm como base o hinduísmo. São tudo que vem. Aí nós, como falamos semana passada, aí aparece um espírito missionário, como foi Buda, Confúcio, né? E tenta modificar um pouco esses entendimentos com um lado mais sutil, mais pureza, né? E talvez aí eu estou aí já, não estou afirmando nada, mas pelo que tu estás falando, Ricardo, eu entendo que o budismo foi tão forte lá naquela região, que o budismo surgiu 5 séculos antes de Cristo, né? Então ele já estava impregnado 5 séculos, né? Ali. E hoje eu estava lendo, não trouxe esse vídeo para vocês, de uma senhora, bem senhora, ela é japonesa, mora no Brasil, e ela estava explicando como é que surgiu essas crenças lá no Japão, na influência que eles sofreram, né? Então, é bem interessante, porque ela fala sobre os atritos, as guerras que sofreu naquela região da Ásia lá, e isso aí que tinha vários grupos se degladiando, né? E que era necessário surgir um líder para que pudesse colocar, por exemplo, a princípio, ordem na casa, né? Foi onde começou a surgir o shintoísmo, né? Com a influência do budismo, tá? Mas aí surgiu o shintoísmo. Como todo princípio tem o lado positivo, mas tem um lado que a gente, às vezes, tem a sua... contesta um pouco, né? Mas aquilo que tu estás falando faz sentido, mas eu acredito que pela pouca evolução nossa, a partir da vinda do Cristo, se a gente considerar nós encarnados antes de Cristo e depois de Cristo, nós sofremos muitas influências do antes de Cristo, né? Sobre o poder, sobre a força, o poder, né? E não no sentido em que Jesus pregou. E aí, o que aconteceu? Jesus pregou, a gente sabe a história, e vamos estudar isso profundamente, e aí vamos observar que aquilo que Jesus deixou, ele foi meio que desvirtuado muitas vezes pelo poder, né? Ele não seguiu um rito perfeito, né? O próprio Papa, os papas, né? O papado, tudo isso ele utilizou disso para o seu poder. Então tudo foi muito assim mexido. A essência continua, né? A espiritualidade estuda muito essa essência. Mas a dificuldade de implementar isso, hoje, é muito difícil, é muito delicado, né? Hoje nós temos muitas religiões no Brasil. O Brasil é um país assim, muito cheio de crenças, né? E dogmas, em que, a princípio, o espiritismo ele é considerado assim, o espiritismo é coisa do mal, né? Isso falado por espíritos encarnados que estão vindo aí nessa luta da busca da evolução ao longo dos milênios. Né? Então, o Gerson e o Luiz Alberto estão pedindo a palavra também. Opa! Pode falar, Gerson. Pode falar, Gerson. É que eu não estou vendo aqui de chamar. Opa, boa noite a todos. Oi, Gerson. Esses dados aí eu peguei do Wikipedia, tá? E ali, nessa mesma
nessa mesma página, ele detalha depois mais religiões, assim, e tal. Então, Ricardo, é bem o contrário, sabe? Assim, ó, o cristianismo tem só 2000 anos, como o Luiz estava falando ali, e ele já atinge aí 29% a 31% da população. Estima aqui em 2,4 bilhões, né? O islamismo surgiu ali 600 anos depois do cristianismo, também já tem ali 1,9 bilhões, é o segundo maior grupo religioso. E aí, pior, né, do que essa tua percepção ali de quanta gente ali, né, não sabe do cristianismo, assim, ó, o terceiro maior grupo é o dos ateus e os não religiosos, né? É os não afiliados que tu colocou ali, né? Tá, 1,2 bilhão de pessoas que não acreditam em nada disso. Isso é preocupante, Os né, piores. E aí a questão do hinduísmo e o budismo, que vem na sequência ali, né? Tu vê que a China lá, apesar de ter, né, esses bilhões de habitantes ali, né, não chega a 800 milhões de budistas e tradicional chinês, né, e o hinduísmo tem 1,15 bilhão. Então o hinduísmo está bem restrito ali à região, né? Agora, é interessante também notar que essas religiões mais antigas, como elas, né, elas vêm perdendo, né, adeptos, porque se já foi a maioria lá na China, hoje já não é a maioria, né? Então, outras religiões estão entrando, estão se misturando, tem a ver com a globalização também, com a abertura, né? Porque geralmente esses lugares são muito fechados, então as pessoas não têm acesso ao que está acontecendo fora do mundo, apesar que o nosso acesso também é bastante limitado, né? Mesmo em tempos de internet, não sei o quê, se você quer ver um outro lado, né? Não, eu quero ver o lado dos palestinos lá que estão sendo atacados. Tu não consegue na internet os dados, né? Você só vê o lado de Israel, o lado dos americanos, que é o lado que é permitido divulgar, né? Então, nesses lugares onde também a religião se mistura com a política, né, isso é mais fechado ainda, então é difícil entrar nesses círculos, né? Apesar disso, o cristianismo está ali hoje como o maior grupo religioso, né, e não é a religião mais antiga. Então, apesar de todas as limitações, a gente, né, o cristianismo conseguiu bastante aderência das pessoas. E me chamou a atenção aqui, nesse estudo mais detalhado, que o espiritismo, né, consta aqui como 15 milhões de adeptos. E está à frente, o que vem depois é o judaísmo, com 14,5. Então, o judaísmo também, né, uma religião antiga, né, que deveria ter, né, muito mais adeptos, como o espiritismo, que é uma coisa recente, de 1860, já tem 15 milhões, já passou aquela outra, né? Dá um estudo interessante, assim, foge um pouquinho né, do estudo de hoje, mas é interessante como essas novas ideias vêm com força, assim, né? E estão sendo aceitas, que é o mais importante, né? Porque a gente não pode ficar em cima daqueles dogmas que aceita, né? A gente estava acostumado com os dogmas. Se não fizer isso, tem que ser assim, tem que ser assim. Hoje está mais aberto, porque também eu acredito muito que hoje o nosso planeta, se a gente pudesse ler a evolução do espírito mais hoje, em termos de sensibilidade para a evolução, há 1000 anos atrás está diferente de hoje. Apesar da dificuldade, mas está diferente. Hoje o ser humano, o espírito encarnado, ele já tem coisas que ele aceita. Então, mas é difícil, é devagar. A gente vê dentro mesmo do cristianismo, né, que
era muito fechado dentro da Igreja Católica, daí vieram as igrejas reformadas, Lutero e tal, né, e como ele foi se subdividindo e tendo novas interpretações, né, embora tudo seja baseado ali no cristianismo, tem várias interpretações diferentes, né, então isso também é um dado interessante, assim, de ver como dentro do cristianismo evoluiu esse entendimento da mensagem. No próprio espiritismo também tem. Se a gente for olhar bem, existe essas. Então, pessoal, o Luiz queria falar, Luiz? Esqueci, desculpa. Luiz? Não, Felipe, já passou, já foi explicado, está tudo certo. Beleza. Então, aqui, voltando aqui na... Deixa eu botar aqui na apresentação. Voltando aqui, né? Poxa vida. Acabei errando aqui. As práticas do shintoísmo, né? A gente for analisar, isso aqui representa, essas figuras representam purificação, né? Lavando a mão. Mas aqui, as práticas do shintoísmo envolvem rituais de purificação, orações e oferendas, em templos shintoístas, bem como nas celebrações sazonais de eventos especiais. Os rituais de purificação muitas vezes incluem a lavação das mãos e da boca antes de entrar em um espaço sagrado, simbolizando a limpeza espiritual. As orações são feitas em frente aos altares dos templos, muitas vezes acompanhadas de gestos específicos, como se curvar ou fazer uma reverência. Nós vimos isso lá naquele vídeo, né? Também vimos, aqui vou dar uma passada bem rápida, né? Também nós vimos aqui os deuses do estoísmo, né? E um dos principais é Amaterasu, a deusa do sol, que também já foi falado lá, né? Que não vou ler muito porque ele já falou naquele vídeo, tá? Depois tem o Susanoo, que é um irmão de Amaterasu, conhecido como deus das tempestades dos oceanos. O Tsukuyomi, que é um deus da lua e irmão, pode ver que é tudo uma ligação, né? Do Amaterasu e da Susanoo. Ele é associado à noite e ao tempo lunar. Depois o Inari, é a deusa do arroz, da agricultura e da fertilidade. Ela é uma das divindades mais populares do shintoísmo. Também foi falado naquele vídeo. Aijin Fujin é o deus do trovão, enquanto Fujin é o deus do vento. E o Kashiman é o deus da guerra. É a divindade protetora dos guerreiros samurais. Ele é frequentemente venerado em santuários shintoístas dedicados à guerra e à paz. E isso aqui também é uma coisa interessante, né? O Torii. Um dos símbolos mais reconhecíveis do shintoísmo é o Torii. É um portal tradicionalmente feito de madeira ou de pedra, que marca a entrada de um espaço sagrado. Os Torii são frequentemente pintados em vermelho, vibrante, e podem ser vistos em toda parte, desde pequenos santuários locais até grandes complexos do templo. Ele enfatiza a conexão com a natureza, aqui, né, nessa figura aí, que interessante. Aqui só para voltar um pouquinho que a gente estudou antes, né? No início da era cristã, chega ao Japão o confucionismo, trazido da China. Sua influência limitada aos círculos cultos alcançada no século XVII. O livro de lendas confucianas, denominado Os 24 Modelos da Piedade Filial, exerceu, aí é que entra o lado que a gente estava falando, ela exerceu uma forte influência na educação japonesa, por retratar uma moral familiar e conservadora, e compatíveis com as tradições shintoístas, as quais, por sua vez, têm como princípio o amor à família e o respeito aos ancestrais. Com a introdução do budismo no Japão, feita por coreanos, surgiram divergências entre os shintoístas e os budistas. Aí já começou a divergência. Tais como
O shintoísmo admite vários deuses, são politeístas, né? O budismo, em sua origem, não admite qualquer deus. O shintoísmo prega a sobrevivência definitiva, sem encarnação dos espíritos dos mortos, não existindo para os mortos punição ou recompensa, independentemente da vida que aqui levaram. Já no budismo, prega a transmigração das almas, reencarnação, até que estas se purifiquem e atinjam o nirvana. Foi tema de estudo nosso, lembra? Somente a partir deste estágio é que a reencarnação não mais ocorre, quando atinge o nirvana. E aqui já vem as referências do estudo de hoje. Então, pessoal, basicamente, é esse o estudo de hoje. Deixo aqui aberto para a gente poder conversar mais alguma coisa, quem quiser, né? Podem falar. Quem quiser. Eu quero falar. Pode falar, Zé. Fica à vontade. Falar com o Gerson diretamente aí, que ele apresentou aquela tabelinha aí para a gente no grupo. Sei. E não sei, as minhas contas não estão fechando, porque eu quero saber, alguma coisa assim. Por exemplo, a China. Qual é a religião da China? É cristã? No Japão, você mostrou aí que é 1,5%, né? Sim. No Japão são poucos, né? Alguns, uns 100 e poucos milhões, 200 milhões, não sei quantos habitantes tem lá. Mas a China tem 1,5 bilhão. Qual é a religião dominante lá? Qual é a religião dominante na Índia? Né? Como é que... Então, no final, os 30% que eu tinha feito o cálculo inicial ali está certo, né? Agora eu quero saber a proporcionalidade. Se chegou 500 anos antes de Cristo, então hoje tem 2.500 anos. Não era para o cristianismo com 2.000 anos estar com 60%, mais ou menos? Entendeu, Gerson, quanto eu estou fazendo? Não sei se... Mais ou menos. É que assim, acaba aqui, ó. Eu acho que esse coloca aqui, ó, a religião tradicional chinesa, tá? Aí ele coloca aqui uma observação. A religião popular chinesa também, xenismo, são termos utilizados para descrever o conjunto de tradições étnicas e religiosas que mistura confucionismo, budismo e outra aqui que é difícil de pronunciar, né? Então, ele não é o budismo puro, né? Tem o taoísmo também, né, Gerson? Então. O taoísmo também. Mas essa que ele coloca como tradicional chinesa tem 394 milhões de praticantes, da população lá de quase 2 bilhões, né? Será que o resto é ateu? Não, então, daí tem budista também, tem mais 520 milhões. Né? Desculpa me intrometer, a China é um país comunista, a religião lá não tem vez. Mas tem isso também, né? Tem essa questão também. Mas é um país de tradições, né? Você vê que a própria Nepal, ali, né, onde surgiu o budismo, foi incorporado pela China. Embora tenha essa questão do comunismo ali, que não propicia ali a divulgação das religiões, mas é um povo de muitas tradições, assim. Então assim, não é né, aquela coisa das bruxas. Religião pelo que lá há, né? Pode não ter oficialmente, mas as pessoas acabam professando. E tem toda uma ala da China ali também, que já vai chegando mais perto do Ocidente ali, que tem muito islâmico ali também. Né? Então, a China é um continente, né? A China é um continente gigante, né? Em termos de área, assim, né? Nesse lugar que você está olhando aí, aparece na Índia o que é o predominante na Índia? Nessa tabela aqui, ele fez
um agrupamento por religião, ele não Sim. separou por país. Tá? Uhum. Então, ele botou lá, hinduísmo, tem 1,15 bilhões de pessoas no mundo, né? Uhum. Mas ele não dá aqui. Depois eu posso pegar no Copilot aqui, ou no Gemini, e pedir para ele separar, né? Por país. Mas Na próxima fecha a população total aqui nesses percentuais. Então, tu vê que, né, o cristianismo tem lá 20, aqui mais específico, 29,8%, islamismo 24,6%, os não religiosos 13,9%, hinduísta 14,2%, budista 6,5%, e aí depois vai caindo, vai ficando aqueles percentuaizinhos pequenininhos lá. Aqui ele dá um total de 8,05 bilhões de habitantes. Que é a população, mais ou menos a população atual hoje, né? E semana que vem nós vamos falar sobre estudar o islamismo, que é outra coisa importante. Já subiu. O islamismo talvez seja o que mais cresce atualmente no mundo. É isso mesmo. E é estranho, assim, né? Porque é muito radical numa sociedade, pelo menos a nossa ocidental aqui, que não é a maioria da população, que pesa muito a questão das liberdades individuais, né? É um fenômeno estranho, assim, de você quer ver como o islamismo progride, mesmo na França, que é o berço lá da liberdade, né? Que deveria ser o berço da espiritualidade, né? Pois é. Na semana que vem nós vamos estudar o islamismo, depois nós temos, olha que interessante, palavras que eu nunca pensei em estudar na vida. O zoroastrismo. Tá? E ainda consta aqui como 2,6 milhões de praticantes. O zoroastrismo? Caramba. Olha só. Então, nós vamos passar por essas duas ali e encerrando esse roteiro 3, nós vamos parar nas religiões tribais ou primais, que chamavam, né? Depois, então, nós vamos estudar profundamente o judaísmo. Que é uma coisa muito interessante. Quando é que vai chegar no espiritismo? Daí, olha só, do judaísmo nós vamos estudar, olha, vamos ter noção, tá? Tá longe. Nós vamos estudar, depois do judaísmo, que é grande, que é o tema, nós vamos estudar Moisés. Aí nós vamos entrar a primeira revelação, que é Moisés. De Moisés, nós vamos seguindo e vamos entrar no nascimento e infância de Jesus. Então, a gente está começando a chegar próximo ao cristianismo. Tá bom. Tá bom, pessoal? Então, vamos fazer Obrigado a todos aí pelos esclarecimentos aí, pela oportunidade de falar, de colocar minhas dúvidas aqui. Estamos aqui para isso mesmo, né? Um ajudando o outro. Até eu ia sugerir, na semana passada, o pessoal postou aí, o Gerson postou, acho que o Luiz também, o Zé Henrique, colocar, assim, se você estiver lendo algum tema que a gente estudou, alguma fonte, um livro, ou parte de vídeos também, vocês compartilhem conosco, porque isso agrega mais conhecimento, né? A gente está falando uma coisa que pode ter mais, né? Então, sempre é bom vocês... Achou? Isso aqui é interessante, não precisa nem perguntar nada, posta no grupo. Por exemplo, nós vamos estudar semana que vem sobre isso que nós estudamos hoje, que chama Shintoísmo, e depois nós vamos entrar aqui no islamismo. Tá? Na semana que vem. Ô, Luiz. Oi, pode falar. Só me permite mais uma chatice de estatística, que eu achei um outro colega de exatas aí, e a gente... Boa, eu gosto. É bom. Tá aqui, ó, Ricardo. Eu peguei aqui maiores populações cristãs do mundo. É um pouco desatualizado aqui, 2011. Né? Mas assim, ó, Estados Unidos, 229 milhões de cristãos. Em segundo veio o Brasil com 170 milhões. Agora, pasmem, em terceiro a Rússia com 114. Sério? Aí vem México, Nigéria, Filipinas, o sétimo maior
população cristã é a China, 67 milhões. Pois é. Olha só. Interessante, tá vendo? E a Interessante, Espanha, eu não fazia a mínima ideia, achei que era 100%. e a Espanha que tem teve aqueles autos de fé, a Inquisição, queimaram os livros de Kardec, tem só 38 milhões de cristãos. É o 16º maior aglomerado de cristãos. Tu está disponibilizando isso, né? China e Rússia foi bem surpreendente aí. Eu Tu não está fazia ideia. disponibilizando isso para o grupo? Posso. Sim. Disponibiliza, é bom. Legal. É bom. Bela surpresa, bela surpresa. É bom. Boa. Até para a gente fazer reflexão mesmo, sabe? É importante isso. Sim. É porque você acha, na minha visão, o negócio lá era. Exatamente. E a Coreia do Norte? Não é bom saber isso mesmo. Muito bom. A Coreia não aparece aqui nos cristãos, né? Nem a do norte, nem do sul. Vamos lá, pessoal. Faltam só Ok. 4 minutos para dar o tempo nosso. Então, pessoal, mais uma vez aí agradecer a presença de vocês, aí a colaboração, né? De todos. Quanto mais colaborar, melhor. Melhor para o grupo. Vamos aí agradecer mais uma vez ao nosso Pai, o Deus, ao Jesus, nosso querido irmão, à equipe espiritual. O agradecimento já à assistência à nossa irmã Nádia Carvalho da Silva e a todos que nos estiveram presentes no nosso grupo, nossa reunião de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Assim seja. Assim seja. Obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Olá, amigos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa semana para todos. Até a próxima, né? Obrigado.